Ainda no âmbito internacional, foi publicado, na verdade, anteontem, no final da noite, às 11 da noite, por quem? Patrícia Campos Melo. Não é uma qualquer, vem se firmando aí no Brasil nos últimos anos como, sei lá, a Jamil Chad da Folha de São Paulo. Faz sentido, né? Vocês conhecem o flautista de Genebra? Quem não conhece, está se firmando como uma jornalista que traz de fora para dentro, né, as ordens dos globalistas, vamos falar assim. Toda vez que tem agora, até conflito internacional e tudo mais, mandam quem? Patrícia Campos Melo. E tava rodando o mundo aí nos últimos tempos. Enfim, foi ela a escolhida para a única entrevista que o Soros deu no Brasil. Escolhida a dedo. Tentativa de Trump de desestabilizar o governo Lula vai ser pela culatra, diz Alex, né, o filho do Soros, para presidente de império filantrópico de 25 bilhões. Tu acredita nisso? Que tem uma ONG que 25 bilhões de dólares para ajudar pobre. Tu acha mesmo que isso é verdade? Defesa da soberania virou agenda de centro e gera reação global. Centro. As sanções, tarifas e ameaças de Trump contra o Brasil vão sair pela culatra, da mesma maneira que suas interferências em outros países deram errado. Diz aí o filho do Soros. Enfim. Como presidente do Conselho de Administração da Open Society Foundations, Alex está na frente de uma organização de 25 bilhões de dólares em ativos que patrocina causas progressistas ao redor do mundo. Tente contar um paralelo aí que patrocine causas conservadoras ao redor do mundo. Tu não vai achar. Ele teve na última semana em Brasília, onde se reuniu com autoridades como Haddad, Marina Silva, Aniele Franco, Celso Amorim. Celso Amorim é o que manda, né, no Ministério de Relações Exteriores. Depois foi no evento do BNDES no Rio, a gente também falou sobre isso, que estava com a presença do Mercadante e de um cara ligado à Fundação Ford. Em rara entrevista, Alex falou à Folha sobre estratégias para derrotar Trump, os exageros da esquerda em relação à linguagem, isso é curioso, ofensiva antitrust contra as Big Techs e as prioridades da Open Society ao Brasil. E também falou de antissemitismo. Aí a Patrícia Campos Melo pergunta, né? Ô cidadão, o governo brasileiro encara o tarifaço, sanções, ameaça de Trump contra o Brasil, com uma tentativa de mudança de regime, de levar a sede do presidente Lula. O que é que você acha? Para mim isso é indiscutível. Tudo isso é direcionado ao atual governo brasileiro. Eduardo Bolsonaro está ditando aspectos da política dos Estados Unidos para o Brasil. Rapaz, é o brabo. Eduardo Bolsonaro é o inimigo do filho do Soros. Não é possível contemporizar com Trump. Sabe o que é contemporizar? Não é meio que fazer as pazes, ter um tipo de acordo. Não tem como. Cadê a turma da conciliação? Cadê o pessoal que reclama da polarização, do radicalismo? Você está sendo muito radical falando isso? Você está sendo muito radical, filho. Lula teria de deixar de ser Lula para que isso acontecesse e o Brasil teria de ceder a sua soberania. Baita soberania. Tá cedendo para tu, tá cedendo para você, para a China, para a Europa. Cedeu pro Biden. Papinho furado, viu? Lula vassalo dos Soros. Um grupo de governadores da oposição tem dito que Lula não faz o suficiente para negociar com Trump. Qual a sua opinião? Não há nada que se possa negociar com Trump. Alguém já fez um acordo? Ou fez negócios com Trump e acabou se saindo bem? Fora Putin e Xi Jinping, olha lá, Trump duguinista. Vê como o filho do Soros é safado. O cara quer te falar que só quem se dá bem é a Rússia e a China. Trump só é bonzinho com seus amigos. Porque não é de hoje. O Soros, ele escreveu uma carta, ele participou de um evento. Procura na internet, tu vai achar. Que ele colocava como um dos principais males do mundo o Xi Jinping. É um problema pro Soros. Existem vários blocos de poder ao redor do mundo que não necessariamente eles são aliados. E muitas vezes vão estar juntos em algumas agendas. Essa não é a agenda do Soros. Essa não é a agenda do Soros. A agenda do Soros é a democracia liberal. Né? É o globalismo que a gente chama. Essa turma é a turma da autocracia. Né? Sei lá, ditaduras. A gente vai classificar como ditadura comunista. Não sei se é tão preciso hoje em dia para diversas coisas. Mas enfim. E o que é que tem para negociar com o Trump, hein? Negociar Bolsonaro e sua soltura? É um ponto, né?
Anistia também, filho do Soros. Mas acho que o Trump tá falando vai ser pela culatra. O Lula aí vai se dar bem demais. Tá super popular. Diz a pessoa da Quest. Em que sentido a soberania agora faz parte da agenda de centro? O conceito de soberania nacional agora faz parte do centro. Da centro-esquerda, centro-direita. Porque o comportamento de Trump é uma ameaça à soberania em todo mundo. É o dele, né? Em todos os lugares em que tentou interferir ou emplacar um proxy, ele fracassou. As pessoas querem votar contra Trump. E os progressistas não devem pensar no multilateralismo como uma perda de soberania, como no passado, né? Você tá vendo? Assim, não tem defesa da soberania. O cara é aquela coisa seguinte, né? É tipo o termo progressismo. Não tem nada a ver com progresso, mas você tem que fingir que você defende o progresso. Não. Progressista é ser woke, identitário, maluco da cabeça. Aí ele vem com essa. A gente quer que é multilateralismo. É você abrir mão da soberania do seu país para ceder essa soberania a alguma agência internacional que vai mandar em várias pessoas ao mesmo tempo. O melhor dos exemplos, a ONU. Isso é multilateralismo. Porque, na verdade, né, o multilateralismo é uma maneira de preservar a soberania. É preciso fazer alianças para se proteger, compartilhar o fardo, diminuir os riscos. Aliança, ou seja, Europa com o Brasil, país aqui da América Latina. A direita e os populistas dizem que só a favor da soberania, mas Trump é ameaça. Isso é um problema para a direita, para os europeus como a Giorgia Meloni e outros que apoiam Trump, porque agora eles têm de responder pelas ações do desestabilizador número 1 do mundo, um governo que, além de tudo, foi instrumentalizado pelas Big Techs. Tem que responder porque a imprensa é safada, não só no Brasil, como no mundo todo, não explica as coisas. Só que eu acho que em alguns países, diferente do Brasil, o pessoal tá lá para falar e explicar. E pontuar algumas coisas, entender o que é que tá acontecendo. É só isso. Conversa furada aí do filho do Soros. Só que depois ele coloca uma coisa ali no final, né? O governo Trump foi instrumentalizado pelas Big Techs. São as Big Techs que mandam no governo. Ele colocou as Big Techs como um problema. Parece que as Big Techs não estão tocando a música que o Soros quer. No Canadá, Trump começou a romper acordo comercial, papapá, pipipi. Aí ele vai lá falar a opinião dele sobre isso. Aí ele dá a esperança dele. Fala o seguinte: a minha esperança é que o Mercosul e a União Europeia façam alianças para proteger a soberania digital. Esse termo é muito curioso, né? A Patrícia Campbell tá falando da pressão que o Trump fez, né, no Canadá, e tá fazendo no Brasil também, né, contra a decisão do Supremo que muda o regime de responsabilidade das Big Techs. Soberania digital. Esse termo é novo. Eu não tinha escutado ainda, né? Na verdade, eu tinha. Defender os direitos dos governos de enfrentar as grandes empresas de tecnologia. As Big Techs são hoje mais poderosas que países. Eu já vi isso em algum lugar. A gente vai falar disso já já. Essa talvez seja a pergunta e resposta mais importante de toda a entrevista. O senhor, ou filho do Soros, compartilhou um artigo do site Político que apontava a assimetria entre a mídia de direita e a de esquerda, e como a direita tem mais força. Oi? É mesmo? O que é que deveria ser feito? Aí ele vem, ó. Precisamos de versões progressistas de Rupert Murdoch, dono da Fox News. Bicho, a mídia inteira é da esquerda. Tem um veículo que não é de esquerda. Olha lá, não pode, não pode. Tem que ser monopólio total. Aprendi que investimentos em mídia muitas vezes são mais eficazes do que na sociedade civil. Aí a gente tem que lembrar de umas coisinhas. Deixa eu ver se eu tenho aqui um arquivo salvo. Eu acho que eu tenho. Não é esse aqui não, é esse aqui. Eu acho que eu tenho esse arquivo salvo. Vou procurar aqui que vocês vão entender. Que pra mim pode ser uma nova guinada aí que a turma do Soros vai dar no Brasil. Deixa eu ver se me diz que tá aqui. Uma tributária. Deixa eu ver. É o negócio da Folha de São Paulo. Tem que ser onde é da Folha. Eu sei o que eu tô procurando. Sei que é da Folha de São Paulo. Eu não tô achando. Pera aí. Tá. Ver. Se eu não achar, eu explico. Mas acho que eu vou achar. Brasil. Tá. Olha só que curioso. Pera aí. Tá ficando melhor do que eu imaginava.
Se liga nisso aqui, ó. Deixa eu botar aqui na tela pra vocês irem vendo. Esse arquivo aqui foi como eu montei uma vez, a primeira vez que o Monark me chamou, eu falei, tem que ter um material pra chegar lá e falar. Eu já pensei isso aqui, achei curioso. O forte apoio de Soros a Lula desacredita as credenciais multipolares do líder brasileiro. O Coríbico, ele é 100% alinhado, né? A pauta do BRICS. Lula vassalo do Biden, desde sempre. E aí o próprio Elias Jabbour, que agora é candidato, agora que ele é candidato, ele mudou de ideia, ele falava que tinha membros da equipe do Soros em todos os grupos de transição do governo Lula. Aqui, ó. Cara, eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. A eleição de Lula é crucial. Rapaz, eu acho que talvez seja esse texto aqui que ele também falou do Xi Jinping. Se não foi esse, foi um texto, não, acho que foi um texto anterior. Mas tá vendo aqui, né? Perfil oficial do Soros. O Soros falando, ó. Existem muitas potências regionais que podem influenciar o curso da história. O Brasil se destaca. A eleição de Lula foi crucial. Rapaz, esse Lula, viu? Ô Lula miserável. Aí o Pepe Escobar falando que o Lula é vassalo do Biden. Mas não é isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre essa influência da mídia. Lula para BRICS, não é essa ainda. Caso Laura Richardson, a gente falou muito sobre isso. Site político que ele tá até compartilhando. Folha, aqui. Já sei que aqui, ó. Olha, o nome tá pequenininho. Folha, tracinho, tá embaixo da minha mão, tá aqui em cima. Aqui, ó. Folha Soros. Vocês não conseguem ver. O que é que eu tava falando? Olha só. O que é que o filho do Soros disse? Descobri que se eu quiser avançar com o meu plano, é mais vantajoso eu gastar com imprensa do que gastar com ONG. A matéria foi na Folha de São Paulo. Pois bem, Folha de São Paulo. Será que isso daqui é coincidência? Folha estreia Planeta em Transe, um projeto que amplia a cobertura das mudanças climáticas. Esse projeto, ele começou como? Com dinheiro do Soros. O Soros enfiou dinheiro na Folha de São Paulo. Enfiou dinheiro. Aí você vê as matérias assim, ó. O projeto Planeta em Transe é apoiado, ou seja, é pago. Boiada está passando de novo, dizem ONG sobre esvaziamento do meio ambiente. Ó, defende a Marina Silva. A Marina Silva, o partido dela, não tem votos no parlamento. Lula divide ministério como? De acordo com bancada, em troca de votos. Quem que mantém a Marina Silva lá, sabotando o país? Tá entendendo? Quem mantém a Marina Silva no lugar é o Soros. É a família Bracha, a família Setúbal, os banqueiros brasileiros. Aí a matéria trazia dados do Observatório do Clima. ONG criada no Brasil, que é a união de várias ONGs, em 2006, após a reunião da USAID. Será que tá aqui na sequência? Nem sei se vai estar. Acho que não. Planeta em Trans, que é o projeto pago pelo Soros, ó. Redução de carne vermelha. É isso que o Soros paga. Esse projeto é pago pelo Soros. Né? Socorro da Petrobras levaria 43 horas. Olha o Soros trabalhando para a margem equatorial não ser explorada. Ele descobriu que é mais vantajoso gastar no consórcio do que gastar com ONG. Aí você pegava os comentários dessa nota, ó. Isso aqui, gente, é uma matéria paga e não tem um anúncio. Essa frase aqui, ela não tá assim na matéria. Mas você fala, mas quem tá o print? É porque eu faço o print bonitinho. Isso daqui só aparece no final da matéria. Só quem é leitor e presta atenção que vê que no fim da matéria tem esse disclaimer. Tinha que ter aqui, ó, em vermelho, uma sirene falando anúncio pago pelos Soros. Aí, bota a matéria com qual objetivo? Fazer lavagem cerebral. Aí, olha o tipo de comentário da época. Apenas o mero pensamento de haver risco no vazamento de óleo é o suficiente para a completa rejeição dessa possibilidade absurda. A pessoa foi ludibriada pelos Soros. Acha que é uma matéria real, é propaganda. A coisa mais destrutiva na Amazônia é aquela estrada transamazônica, ninguém questiona isso. Importantíssima reportagem. Não é uma reportagem, é um anúncio pago. Boa reportagem. Não é reportagem, é um anúncio pago pelos Soros. Essa não é uma excelente reportagem. Olha lá, mudança climática deve ser pauta da Casa Civil. Mudança climática. Agenda verde. Calma que o filho do Soros vai falar disso ainda. Aí que tava aqui, né? Impacto das fake news sobre desmatamento na Amazônia. Quem que tá ajudando nesse processo? Intervozes e Instituto Vero, que é do Felipe Neto.
O Instituto Vero do Felipe Neto já recebeu algum financiamento do Soros? Aqui, ó. Observatório do Clima tava aqui no vídeo, ó. Esse aqui é o documento da USAID de 2002. Eu falei 2006, me perdoem. Eu já trouxe esse documento em outro vídeo, eu destrincho ele, tudo bonitinho. E tá aqui, ó. Dentro do documento, aqui está o texto em inglês falando: o Observatório do Clima foi criado em 2002. A ideia dessa rede de 26 ONGs brasileiras criada para monitorar projetos do clima no Brasil nasceu na reunião da USAID sobre meio ambiente de 2001 em Salinópolis. Receba. Receba. O que mais que tem aqui? Enfim, né? Você vê que eu fui preparado, né, no Monark. Fui lá preparado. Falar de tudo, falar de judiciário. Olha o Valfrido Vardi, o cara aí que o Flavelino tomou a decisão dentro. Onde ele aparece? STF foi a maioria pra derrubar induto. Pronto. A derrubada do... Ah, não, velho. Caraca, bicho. Gente. Rapaz. Eu não lembrava disso. Vamos voltar. Peraí. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque nem me acompanha todo dia. Deixa eu ver onde eu falei isso. Acho que eu falei isso aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Cadê a decisão do... Aqui, ó. A decisão do Flávio Dino, que ele toma aquela decisão, que é um recado para Magnitsky, ele toma dentro de uma ação que o advogado é o Valfrido Vardi. Esse mesmo Valfrido Vardi está por trás da ação do PSOL para derrubar o induto de Bolsonaro a Daniel Silveira. Será que é coincidência? Nada, com certeza é coincidência, bicho. Com certeza é coincidência. Olha eu falando do Moro trabalhando pro Valfrido Vardi. Ai, viu? Eu não aguento isso. O que mais tem aqui? Mete um monte de coisa. Mas como dizem, né, os meus haters, você perde tempo assistindo aqui, porque eu sou um prints. É só prints. Eu só bato prints. Malditos prints, viu? Ô, print gostoso demais. Os prints. Eu duvido que alguém vai ter essas informações, viu? Sem querer ser arrogante. Democratas ricos precisam entender que não teremos regulação de mídia se não derrotarmos essa vertente do Partido Republicano, esse flagelo anti-americano, e para isso precisamos investir em mídia. É combater fogo com fogo. Se prepare, o Soros vai enfiar dinheiro adoidado no Brasil. Se prepare. Se prepare. Ô, filho do Soros, tu já falou aí que a esquerda foi longe demais na questão da linguagem. Isso é interessante. Ele tá falando do quê, né? Só foi liberdade de expressão. Acho que os progressistas talvez tendo longe demais na relação à linguagem. Nunca gostei da cultura do cancelamento. A extensão dos direitos das mulheres não deveria ser uma ameaça para os homens. Isso é um absurdo. Isso daqui se chama autocrítica. O que falta muitas vezes na própria direita, de não olhar para si e tentar, né, consertar o seu próprio percurso, a rota, né? Igual que eu estava comentando ontem. Independente de quem está certo, vamos esquecer isso. A direita no Brasil está abandonando a luta pela verdade, não quer fazer nenhum tipo de autocrítica. E tá ali, ó. A esquerda está se corrigindo. Falou, vamos corrigir esse percurso. Falando especificamente da agenda DEI, né? Que é diversidade, equidade e inclusão. É a lacração dentro das empresas. Vamos rever. Tá dando errado. Não tá levando a gente no objetivo que a gente quer. Aí, ó, acho que é preciso usar táticas e linguagens que não sejam ameaçadoras para as pessoas, que não possam ser interpretadas de forma equivocada. E eu disse isso na minha própria organização. A Open Society vai mudar, vai parar de dar dinheiro para maluco. Tem que trabalhar com jeitinho, conquistando corações e mentes. E aí que ele pergunta, né? Qual as prioridades da Open Society no Brasil? Inclusão democrática, ou seja, continuar com esse papo de democracia, de antidemocracia. Então, jornais continuarão ganhando dinheiro para chamar a Bolsonaro de golpista antidemocrático e empregos verdes e justiça climática. Ou seja, a agenda verde seguirá sendo uma das pautas centrais do Soros. Se você é antissistema, você é contra a SG. Se você é antissistema, você tem que parar com esse papo maluco de democracia. Papo de maluco. Não tem nem o que discutir. Começar a discutir isso é validar esse tipo de argumentação. Aí resta saber como é que os governadores democráticos vão se movimentar, né? Falei pra vocês do bombeiro, né?
falando de soberania, mais especificamente desse termo muito curioso, soberania digital. Soberania digital. Ah, adorei esse termo, viu? Quem vem com ele na boca? O ministro Gilmar Mendes. Uma baita de uma boca também, né? Boca bonita, arretada. Deixa também essa boca lá, Maria. A soberania digital deve constituir prioridade estratégica imediata para o Brasil. Vivemos uma dependência crítica de infraestrutura digital controlada por empresas estrangeiras. Vai ver aquele papo aí, quem já tá ligado, né? Nosso país gastou mais de 23 bilhões, né? Com licenças de software, nuvem, aplicações de segurança. Bacana, irmão. Vai lá e resolve, então. Dá uma canetada aí, pai. Dá uma canetada aí. Fala, a partir de hoje eu vou... E cria um software. Crie na canetada. Mostre que você é o brabo. Eu não acho que vai resolver na rapidez que você quer, mas tá ali, né? O Brasil, para sua janela estratégica única, combinando capacidades tecnológicas endógenas significativas, matriz energética renovável. Papo de... Me perdoa, papo de maluco, ministro. Isso aí, duvido, foi o senhor que escreveu. O mesmo papo do filho do senhor de soberania digital, vem com soberania digital, e aí lembrar a matéria do vídeo de ontem, né? Pressão de líder do PT para prender Bolsonaro irrita bombeiros do Supremo. O que é que essa matéria falava? A avaliação que o Bolsonaro está preso em casa, né? Sua condenação vai sair mais ou menos da semana, então não prende Bolsonaro, não. A pressão do Lindenberg para forçar que Bolsonaro seja preso gerou incômodo na corte. Por lá, comenta-se que Lindenberg deveria se preocupar em trabalhar para garantir a soberania digital. Será, gente? Quem será? Será que o ministro Gilmar, o bombeiro que falou com o Metrópolis, queimando o Lindenberg? Agora você sabe o que é, né? Soberania digital. É a pauta dos Soros. Digue. Aí a turma que disse que tá preocupada com a soberania digital, né? Você vê, ó. Brasil vende Minas à China, apesar de oferta mais alta. Mas é uma piada do início até o fim. Tá tudo errado isso aqui. Tá tudo errado. E no Brasil, ainda há uns idiotas, perdoe minha franqueza e a grosseria, que ainda acreditam no papo de soberania sul global, mundo multipolar. Acho que foi indireta pro ministro. Mas vamos ver, gente, essa matéria aqui é uma piada do início até o fim. E por que eu te digo isso? Tu vê, né? Brasil vende Minas à China, apesar de oferta mais alta. Aí tu pergunta, quem foi que vendeu? A Anglo-América. Já começou errado. A mina não era nem brasileira mais. A mina já não é brasileira. Vendeu suas minas de níquel no Brasil, ou seja, né, um país do Norte do Brasil para a MMG, que não é que vendeu para a China. Na verdade, vendeu para a China mesmo, vendeu para o país. Por quê? Porque quem comprou não é uma empresa da China, é estatal chinesa. Vendeu para uma estatal chinesa. Os nossos amigos liberais não estão indignados com isso. Só quem não pode ter estatal é o Brasil. Mas pode ter estatal chinesa comprando minas brasileiras. Em solo, não é brasileira. Em solo brasileiro. A mina já não era do Brasil. Mas quem que queria comprar? Era algum brasileiro? Não. Era o grupo turco e o Dream sediado na Holanda. Então assim, no final do dia, soberania não existe. A direita só tá achando ruim porque foi pra China. Mas se fosse pra Turquia também tava de boa. Tu vê como são as coisas? Então, assim, no final do dia não tem soberania nenhuma. Com o negócio, os chineses passam a controlar cerca de 60% da produção nacional de níquel. Tradução: 60% da produção nacional de níquel não é de uma empresa brasileira. Que normalmente, gente, se é empresa brasileira, os lucros em tese vão ficar na maior parte no Brasil. Tentar uma possibilidade da empresa reinvestir no Brasil, o que eu acho difícil, porque o Brasil hoje ele funciona até num esquema de rentismo econômico. Em que ponto? A mina tem uma limitação, né? Física, estrutural. Então tu chega num ponto que tu não consegue explorar mais níquel do que tu já explora. Tu pode até botar 1000 a máquina, mas tem um limite físico que funciona. Não dá pra passar 3 caminhões no mesmo lugar, dá pra botar 20 peão batendo na mesma pedra. Então tá ali. Bateu o teto. E tá no lucro. A empresa vai fazer o quê? Ele pode procurar algum lugar na área, que já tem expertise em mina, mas o dinheiro que tá sobrando no final do dia, o que as empresas fazem? Vai lá e compra título da dívida, paga em 15% sem fazer nada sentado em casa.
Não tem um estímulo para as empresas brasileiras continuarem, né? Ou as empresas que estão no Brasil continuarem investindo em alguma coisa. Se tu tem dinheiro na mão livre, né? Em espécie, mete aí 15% garantido. Selic do pai Lula. IPCA mais 8 aí, ó. Tá, delicinha. Delicinha demais. E essa? Acho que também aqui mostra até um erro de visão da direita, que fica pagando aquela. Ah, o Lula lá, o BRICS. Que mano é BRICS, rapaz? Que BRICS? Que BRICS não é pra Lula, não. Lula é vassalo dos Soros. Lula é o vassalo dos globalistas. Cadê a China? A China tá deixando o Lula na mão. China admite ampliar a compra de soja dos Estados Unidos e liga alerta no Brasil. Se comprar mais no Brasil, vai comprar menos mais dos Estados Unidos, vai comprar menos do Brasil. Aí o papo do Lula de buscar novos mercados, que novo mercado, meu pangaré, meu pangarilho, vai comprar dinheiro, vai comer pra quem? Pra quem? Quem que tem costume de comer soja? Tu quer comer soja? Eu não quero, eu não vou comer, aqui ninguém vai comprar porcaria de soja, ninguém quer comer isso aí. Eu vou comer carne, de carne eu gosto, queijo também. Soja? Vai vender pra quem? Pra ninguém. Tá aí, tá abandonado. O governo Lula é um governo decrépito. Tem que olhar pro mundo, pô. E gente, não pode ser viés de confirmação. Você tem que olhar e olhar a coisa e realmente analisar o que tá acontecendo no país. Quem sustenta o governo Lula não é o BRICS. Ai, esse news, é o Soros. Quem que veio pro Brasil? Quem que veio pro Brasil? Quem que tá defendendo o Lula na Folha de São Paulo? Quem que tá defendendo dinheiro nas ONGs da esquerda no Brasil? É o Soros. É o Macron. É a Ursula von der Leyen. Essa turma toda aí progressista da Europa. Aí ontem, nessa linha, né? Vamos falar de soberania. Trump ameaça retaliação a países que taxarem Big Techs. Eu vou ter que ler de novo uma coisa que envelheceu bem demais. Mas só pra mostrar, né? Trump fez uma postagem na sua rede social, depois meteu lá no Twitter. Como presidente dos Estados Unidos, defenderei nosso incrível setor de tecnologia contra países que o atacarem. Impostos digitais, legislações de serviços digitais, regulamentações de mercados digitais são todos elaborados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Eles também, de forma ultrajante, dão passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Isso precisa acabar, e acabar agora. Com esta verdade, coloco todos os países com impostos digitais, legislações, regras ou regulações em aviso de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporia tarifas adicionais substanciais para as exportações desses países para os Estados Unidos e instituiria restrições de exportação sobre nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Tá ameaçando, ó. Se vier de gracinha, o processador vai ficar mais caro. Aquele processador da Intel vai ficar mais caro, ou seja, computadores ficarão mais caros e o povo vai sentir, porque aí bate no varejo. Aí se liga nisso daqui. Agosto de 2024. Eu lembro que a gente basicamente passou quase o vídeo todo falando disso. Foi algo longo, mas importante. Longo, mas importante. Tem 11 corvos aqui nesse atlas. Tataratará. Soberanistas versus liberais. Essa matéria aqui. Cadê? Vai. Não tá aqui nessa? Se não tá aí, deixa eu ver se tem alguma coisa do governo americano. Questão internacional. Ela tá aqui em algum lugar. Onde é que ela tá aqui? Brasil em Chamas, Orquestra Internacional. Cara, eu jurava que ela tá aqui. Deixa eu ver no mês seguinte. Será que foi setembro? Vou botar setembro. Diplomacia. Trump. Democracia do Piniquim. Deixa eu dar uma pausa aqui pra não gastar o tempo de vocês. Era em agosto mesmo, eu acho que eu passei tão rápido que eu não vi. Esse mesmo, soberanistas versus liberais. Essa matéria aqui, ó. Essa aqui, ó. Deixa eu fazer rápido demais, não vi. Aí eu disse, botei no Ctrl F, achei. O retorno da governabilidade hamiltoniana. Ele tá falando do Trump, né?
O consenso liberal e globalista entrou em colapso. Assim que a competição geopolítica retornou ao centro dos assuntos mundiais, hoje a segurança dos Estados Unidos, seus aliados, juntamente com a variedade de bens públicos internacionais que a paz americana outrora garantiu amplamente, está cada vez mais ameaçada. Trump vem justificando suas ações sempre com base segurança nacional. Segurança nacional. Hoje, os interesses econômicos e segurança dos Estados Unidos, pensavam-se, exigiam a construção de um forte sistema internacional promovendo valores econômicos e políticos liberais. Se pensava. Era cada vez mais anacrônico pensar nos interesses dos Estados Unidos em oposição aos dos emergentes sistema mundial liderado pelos Estados Unidos. Agora mudou. Hoje, essa visão de utopia liberal global está sob fogo de todos os lados. A China e outros regimes não liberais buscam usar e abusar do poder estatal para criar desafios econômicos para as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Empresas como a Alphabet, Apple, Meta enfrentam obstáculos legais e regulatórios crescentes dos governos de poderes revisionistas. Além disso, a tendência crescente em direção aos subsídios e restrição comercial, tarifa, para promover metas climáticas, aumenta o grau em que decisões governamentais impulsionam as decisões de investimento do setor privado e afeta a lucratividade das empresas em todo o mundo. Nunca a força do Estado esteve tão intimamente ligada ao dinamismo do mundo corporativo. Para as empresas terem força, elas precisam de apoio do Estado. Essa conexão opera mais fortemente nos níveis mais avançados de tecnologia e produção. O complexo informação, finanças, negócios, governo é cada vez mais necessário para a prosperidade e segurança do Estado e do povo americano. A Foreign Affairs é legado do CFR, é legado do Deep State americano. Essa matéria aqui não sabia quem venceria. Trump ou Biden, quem vencesse iria mudar a ordem global. Agora Trump também está botando pocando, sem dó e piedade. Aí fala liberalismo sobre problemas. Deixa eu ver qual pedaço. Deixa eu ver se é essa. Deixa eu ver. Eu quero um parágrafo em específico. Acho que é esse aqui, ó. Tenho quase certeza que é esse. A direita libertária ficará desapontada com a existência do nexo e que ele se aprofundará inexoravelmente. A esquerda anticorporativa ficará magoada ao perceber que os estados escolherão por necessidade usar sua influência econômica e política para fortalecer em vez de controlar as big techs. Trump tá fazendo o quê? Vou meter tarifa se vocês forem para cima de minhas empresas, viu? As empresas do meu país. Na era atual da competição geopolítica, Washington vai se preocupar mais se suas principais empresas de tecnologia são fortes o suficiente e bem equipadas o suficiente para ficar à frente de seus rivais chineses, do que se as empresas de tecnologia estão se tornando grandes demais. O que é que o Soros está falando? Pauta antitrust. Antitrust é exatamente o quê? O que é um trust? É uma empresa muito grande. Antitrust é quebrar empresas em empresas menores. O Trump não está preocupado se a empresa está grande demais. O Soros está. O Soros quer quebrar isso. O Soros está jogando contra isso. O Soros está jogando contra isso. Os futuros presidentes têm mais probabilidade de resistir aos esforços da União Europeia para impor pesadas multas antitrust. Deixa eu voltar aqui na notícia do Soros, né? Só para mostrar. Acho que tá logo na manchete. Deixa eu ver aqui. Tá na manchete? Soberania. Não. Onde é que ele meteu antitrust? Aqui, ó. Ofensiva antitrust contra as Big Techs. Fala do filho do Soros, miserável safado. Mas tá ali, ó. A questão de saber se uma empresa de tecnologia é uma parceira leal e confiável para o Washington vai importar mais para o governo dos Estados Unidos do que se a empresa é muito grande ou muito rica. Essa realidade, por sua vez, levará as grandes empresas de tecnologia a buscar um modus vivendi com o Estado. É nova era, irmão. Tu fica preso aí nesse papo dos malucos aí, o liberal, sei lá, Zé Boletim de Twitter, tu tá perdendo o barco da história. Tu tá sem entender nada. E vai continuar sem entender nada do que tá acontecendo. Então, assim, a direita brasileira, a mesma direita que não consegue compreender que o Lula de hoje não é o Lula de 1989, do Foro de São Paulo. Em 1989 já era o vassalo do Biden, o filho do Golbery. O Lula não é o Lula de 2006. Não é mais o Lula de 2006 do Foro de São Paulo. Não é que o Lula não gosta do Foro de São Paulo. A agenda do Lula é outra.
A mesma coisa com o Trump. Chega lá pro Trump e fala: sou conservador nos costumes e liberal na economia. Eu defendo o Estado mínimo, né, e privatizações. Vamos privatizar tudo. Vai lá e fala com ele. Mano, os caras vão caçar teu visto. Aí fala: esse é um louco. Esse deve trabalhar pro Soros. É infiltrado. Vai lá e fala isso pra eles. Aí, ontem saiu a nota. Trump: quero tentar obter o máximo que conseguir sobre participações em companhias. Mas peraí, como assim? Trump é um país. Como assim um país vai obter? O que é que tá acontecendo? Sim, o governo americano quer ser sócio. Quer ser sócio. E os liberais rocambole letra e cheque. Em choque, né? Renato fala: cara, não é um detalhe retórico. É a situação que a Casa Branca pretende usar sua participação direta para assegurar controle e supervisão sobre tecnologia de ponta e indústria pesada. Isso está melhor explicado aqui, ó. Eu tinha comentado sobre alto nessa matéria no Estadão ontem. Falei só em vídeo, citei. Vamos olhar ela. Saiu originalmente do The New York Times. Sobre Trump: Estados Unidos se afastam do livre mercado e se aproximam do capitalismo de Estado chinês e europeu. Pronto. Trump comunista. Lá vai o comunista do Trump. As empresas privadas americanas têm um novo investidor com que se preocupar. Pronto. O Trump. Desde que tomou posse, Trump seria o governo da empresa americana de maneiras extraordinárias, incluindo a aquisição de uma participação na US Steel. E agora, né, tem a pressão para a redução nas receitas da Nvidia e da AMD proveniente da China. No mês passado, o Pentágono anunciou que iria adquirir uma participação de 15% na MP Materials, uma grande mineradora americana de terras raras. Na sexta, dia 22, a Intel concordou em permitir que o governo dos Estados Unidos adquirisse uma participação de 10% em seus negócios, pelo valor aí de 8,9 bilhão de dólares. Esses movimentos podem anunciar uma mudança do tão alardeado sistema de livre mercado dos Estados Unidos para um que se assemelha, pelo menos em alguns aspectos, a uma forma de capitalismo estatal mais frequentemente visto na Europa e em diferentes graus. Na China, na Rússia. As ações de Trump estão levando... Olha quem está preocupado com as ações do Trump. Os apoiadores dos governadores democráticos. Mas, versão Estados Unidos. Quem? Banqueiros e advogados de Wall Street. Não é advogado, é lobista. Lobista. Lobista da Faria Lima. Zé Boletinha. Zé Boletinha, vendilhão, entreguista saqueador e banqueiro. É esse tipo de gente que está preocupada com Trump. Mas, enfim, estão nervosos, se apressarem para ajudar as empresas a elaborar um plano de ação para se defender. Se defender de quê? Quer continuar saqueando todo mundo, né? Em paz. Ou pelo menos encontrarem maneiras de apaziguar Trump. Praticamente todas as empresas com as quais conversei que recebem regularmente subsídios ou subvenções do governo estão preocupadas com isso nesse momento. Ah! Eu quero ver aqui Zema, Tarcísio, Caiado e Ratinho Júnior falar disso aqui, ó. Subsídio. Vamos falar de corte de gás de subsídio? Vamos falar disso aqui. Vê quem é o brabo. Quem vai cortar subsídio do Rubens Ometo e da família Batista da JBS? Aí, tudo vira comunista do dia pra noite. Ninguém quer mexer em bilionário. Esse é o ponto. Porque o que o Trump tá fazendo? Tá falando assim, irmão, se tu quer ajuda estatal, se tu quer mamar na teta do Estado, o Estado vai ter que ter uma participação de tua empresa. Tu tá vendo o que é que tá preocupado? São os campeões nacionais que mamam do Estado sem entregar nada em troca. Vocês conhecem essas pessoas no Brasil? Vocês conhecem essas pessoas no Brasil? Vocês sabem nome e sobrenome? E como eles apoiaram Lula? Vai lá. Vocês entendem porque o mercado financeiro não apoia Bolsonaro? Porque também não apoia o Trump. Vocês deveriam se perguntar por que o mercado financeiro quer tantos governadores democráticos. Meu Deus do céu. A administração Trump está vasculhando outras empresas que consideram maduras para algum tipo de envolvimento governamental. O governo dos Estados Unidos já se inseriu no mundo corporativo, americano antes. A administração do Obama adquiriu participações em bancos e montadores após a crise de 2008. E tanto a administração Obama quanto do Biden usaram subsídios governamentais para promover a tecnologia verde. Aí ninguém reclama, né? Para avançar com a agenda dos Soros é de boa. Mas especialistas dizem que a iniciativa do Trump é diferente, é mais agressiva. Tá vendo, né? O Biden pode, o Obama pode comprar para avançar com a agenda ideológica de esquerda, pode. O Trump não.
Mas algumas das medidas recentes de Trump parecem ser uma forte ruptura com os precedentes históricos. Nos casos da Nvidia e da AMD, o governo Trump propôs ditar o mercado global ao qual essas fabricantes de chip podem ter acesso. As duas empresas prometeram dar 15% de sua receita proveniente da China ao governo dos Estados Unidos para ter o direito de vender chips naquele país e contornar quaisquer restrições futuras dos Estados Unidos. Tem que meter dinheiro aqui, irmão. Tira o dinheiro da China aí, vai. Experimenta fazer controle de remessa de lucros e dividendos no Brasil. Os caras te matam. É aquele tipo de assunto que ninguém nem discute. É assunto proibido. É assunto proibido dos nossos liberais boletinha. A Europa está vendendo sua alma para Trump. Oh, meu Deus do céu, velho. Coitado do irmão, meu dos europeuzinhos. O Macron tá ali, ó. O Macron tão bonito. Quem reclama é Financial Times. Que apoia o Lula, né? Que falou que o André Esteves é o Goldman Sachs brasileiro. Ah, meu Deus do céu, velho. O que os liberais preferiam, né? Guerra em escala global, liberalismo destrutivo da classe média, decrescimento e ambientalismo, sem refém da China, né? O choro tá bonito, né? Grande dia. Grande dia. A normalidade tá voltando pra pista. Ah, ainda teve... Eita, que ontem também o H ficou louco. Ai, meu Deus, o dólar caiu, o dólar tá caindo de preço. O dólar caiu ontem ao redor do mundo. Porque o Trump meteu-lhe a canetada democrática e a Lisa Cook, foi Cooked, né? Cook é cozinhar, ela foi cozinhada. Uma diretora do Banco Central deles, né? A prima do Galípolo foi posta no olho da rua. Não foi ainda, né? Ainda é meio complicado, meio que o Congresso tem que apoiar, mas o Trump deu a canetada. Vou derrubar, eu derrubei e dá lá uma explicação. Tem um documento dela que não tá batendo, parece até fraude documental. E aí o Tom Finton, o cara da direita lá, fala o seguinte, né? A noção que o Fed é independente está em desacordo com o governo constitucional. Se é papai de Banco Central, irmão, independente, controlado pela Faria Lima, pela tropa do Dedé, não tá com nada. Trump comunista. Experimenta conversar isso no Brasil. Vê lá se algum louquinho consegue sequer compreender o que está acontecendo. O mundo está mudando. E a direita brasileira segue aí presa, né, em amarras. E o brasileiro, o peãozão, né? Famílias brasileiras destinam quase 10% da renda só para pagamento de juros. Juro é o quê? É o lucro do banco. Então é isso aí, né? Esse é o Brasil. A única preocupação da Faria Lima é essa. E você devia se perguntar, né? Por que a Faria Lima quer tanto eleger os governadores democráticos? E eu acho que devia estar claro na cabeça de vocês porque a Faria Lima não quer o Jair nem o Eduardo. Vamos falar um pouquinho. Nem vai dar pra falar tudo que eu quero. Eu vou ter que pular algumas partes e falar depois. Deixa eu olhar aqui rápido o que eu quero falar hoje. Só pra não pular assim tudo mais. Vou deixar as tretas pra depois. Deixa eu ver aqui. Tá, vou comentar essa e essa. E essa aqui. Depois eu pulo. Não vou entrar nessa treta. Acho que é o suficiente. E... deixa eu ver essa aqui. Eu vou pular também essa treta. E ver pra esse aqui. Já sei o que eu vou falar. Vou pular as tretas hoje, por hora. Pularei as tretas. Essa daqui não é treta. Eu quero falar do Valdemar. Vamos pra bater no Valdemar, né? Ninguém liga. Não é igual o Partido Novo, né? Ah, não fala mal do Partido Novo. Do Valdemar pode falar. O idiota do Valdemar Costa Neto foi lá no Grupo Esfera e fala de Bolsonaro. E ele resolveu elogiar Bolsonaro. Elogio, gente. Elogio. Que fique claro, nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara. Até porque o cubano era de esquerda. E deixei isso claro. O que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirmo. Estão transformando Bolsonaro em um Marte. Um mito ainda maior do que já é. Já é o legítimo líder da nossa direita e continua sendo. Já não basta fazer uma comparação dessa, né? Aí ele foi tentar se explicar. Che Guevara é argentino. Esse é o nível das pessoas. Por isso que Valdemar não gasta o dinheiro do PL na fundação. Porque uma pessoa burra desse jeito, sem nenhum tipo de letramento, o povo gostar desse palavreado no passado, é letramento. Não tem letramento. Não tem estudo. A visão de mundo só pensa no quê? Cargo.
Já falo outra coisa. Só pensa em cargo. Ainda bem que eu falei cargo. Não dá, velho. Simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Por outro lado, o Fábio Vangarten comenta o seguinte ontem. Ele fez dois comentários muito curiosos. O outro é ainda mais curioso. Primeiro, o Fábio Vangarten tuita o seguinte. Ó, eu diria que o dia de hoje foi surreal. Tá muito difícil, ou realmente muito fácil para uns e outros, entenderem que quanto mais rolarem Bolsonaro, mais difícil a eleição se torna. Repetir discursos para um determinado segmento que representa poucos votos e muito poder econômico, ou seja, a Faria Lima, não refletirá em vitória. Pesquisas, eventos de lobby, almoços, jantares onde bolsonaristas são excluídos, só colocam álcool na fogueira que já arde. E muito chute e poucos votos. Tanto a aprovação quanto a rejeição são frágeis e volúveis e não sinalizam nada a pétreo nem definitivo. Na tempestade, vemos quem trabalha e quem se esconde, quem se joga no mar, quem pega o bote e vai embora. Esquecem-se que depois dela vem a calmaria. O bolsonarismo é grande, é duradouro, é eterno. Só não querem perceber agora. Perceberão em outubro de 2026. Aí o Arthur comenta, né? Dia 2 de setembro começa o julgamento farsa de Bolsonaro. Quanto o ele gastou denunciando internacionalmente o abuso de poder, violação de direitos humanos, afasta do julgamento, sofrimento dos presos políticos no Brasil? Qual foi a iniciativa internacional do PL? Fazer seminário para influencer? Aí você fala, mas o que, é que o PL podia fazer? Posso falar o que eu não posso provar? Posso falar o que eu não posso provar? Pessoas tentaram levar. Assim, existe o cargo de assessor de imprensa, né? No Brasil ele trabalha fazendo o quê? Mantendo network, diálogo com jornalista para tentar pautar os assuntos do teu interesse. Existem assessores de imprensa internacional. Alguns foram apresentados para o senhor Duda Lima. Ele quis colocar para frente? Lógico que não. Vê se Duda Lima vai gastar o dinheiro que pode sobrar para gastar para conseguir mais carga em eleição. Se eu comprovar, aí tu acredita se tu quiser. Em relação ao julgamento, né? Na mesma linha, falando de comunicação, Renato fala, sem comunicação institucional, sem acesso às próprias redes sociais e sem o Fábio Vangarten por perto, que é quem pautava a imprensa, pelo menos com a parte da versão do Jair, Bolsonaro chega a uma semana do julgamento completamente isolado, sem um canal sequer com a imprensa. Ao mesmo tempo, o ecossistema de mídia do BTG está espalhando pesquisas para embalar a festa dos abutres. A mesma turma que afastou o Fábio é a turma que fala que os filhos de Bolsonaro só atrapalham. Aí o Fábio voltou no final da noite. Conversei com inúmeros jornalistas ao longo do dia de hoje, como faço diariamente. Todos me relataram a mesma coisa. O quê? Caciques do Centrão, que de besta não tem nada, estão procurando a imprensa para falar que Bolsonaro falou X, Y, Z comigo, né? Para eles. Bolsonaro falou comigo isso. Todos estão se apresentando com procuração para falar em nome de Bolsonaro. E isso faz parte do plano. Se todos apontam na mesma direção, todos dizem que Bolsonaro falou com eles, e todos dizem que os filhos de Bolsonaro são tóxicos, queimados e que serão presos, todo e qualquer um que se colocar contra a vontade do Centrão será taxado de contra os interesses de Bolsonaro. Você já parou para pensar nisso? Como é que vocês vão saber o que o Bolsonaro disse? Vai ser o quê? O Supremo vai deixar alguém lá filmar Bolsonaro? Lê aqui, Bolsonaro. Pisque se você está... se você está falando de forma forçada. Oh, gente, eu estou... Você vai se comunicar com o Bolsonaro por onde? Como é que vocês vão se comunicar? Se amanhã Flávio Bolsonaro falar alguma coisa, será que Flávio Bolsonaro realmente falou com o pai? Porque toda a imprensa vai falar o oposto. Toda a imprensa vai ter uma fonte que diz que, na verdade, o que Flávio Bolsonaro tá falando é mentira. Porque para Ciro Nogueira, Bolsonaro disse isso. Para Antônio Rueda disse aquilo outro. Para o Caiado disse aquilo outro. Vai ser assim, até a campanha. E vai ter gente que vai acreditar na imprensa, não no Flávio Bolsonaro, não no Carlos Bolsonaro. O Eduardo não pode falar com o pai. Já é um a menos. A Michelle? Não, a Michelle fica naquela. Vai ter que falar, e aí? Será que a Michelle tá falando a verdade? A Michelle tem experiência política? Ou a Michelle pode ter algum interesse? E aí? Vão se lançar as dúvidas.
Criou-se a tempestade perfeita, como diz o Fábio Van Garten. Estão criando a tempestade perfeita. Silenciaram o único líder da direita e o afastaram dos seus filhos. Trata-se de um sequestro político oportunista. Muito oportunista. Estão fazendo com o Bolsonaro é absurdo. Aqui essa é a parte da treta que vai ficar muito puto da vida. Isso aqui eu ia comentar, com calma, amanhã, possivelmente. Mas vem calma. Tava passando ontem, tô revisitando alguns assuntos. Fui ver os bate-papos do Olavo com o Yuri Vieira. Que foi por um desses bate-papos que o Olavo teve a ideia, né? Porque eu não conhecia a tecnologia, ele conhecia a tecnologia da época, de fazer gravação, meio que por telefone na época e tudo mais. É a partir daqui que cria o Throat Speak. Então, se não fosse o Yuri Vieira, do livro... O livro dele é um nome engraçado, né? O Olavo já falou várias vezes, Doutor Pinto Grande. É um livro de crônicas. O Yuri Vieira que é assim, né? É o avô do Throat Speak. É aluno do Olavo lá, escritor. A parte de literatura de ficção, dá pra falar isso, Yuri? Me perdoe se eu te descrever errado. Mas o cara é gente boa, tá lá no Twitter. Fala pouco, não fala muito, mas fala de política. Às vezes outro até resgata algumas coisas. Mas enfim. Aí eu fui lá pegar. Eu acho que esse daqui é o primeiro de todos os bate-papos, se não o primeiro, o segundo. E é logo no início da fala, o Olavo fala de algo que se encaixa perfeitamente nos dias atuais. E eu escrevi o seguinte, né? Há 18 anos, em 1º de novembro de 2006, que é o dia que foi feito o upload aqui na plataforma, foi no canal do Yuri Vieira, tá lá, Papos com Olavo de Carvalho, que o podcast era na época Garganta de Fogo. No bate-papo com o Olavo já profetizava o ciclo que se repetiria com os chamados governadores democráticos. Olavo chegou a utilizar, eu vou dar play no áudio, a expressão ficção jurídica para descrever o cenário em que certas figuras são vistas como de direita, porque do outro lado é o PT. Porque se você botar para comparar com Bolsonaro, parece até centro-esquerda. Nesse arranjo, acabam entregando o país a Faria Lima através das privatizações, o que não passa de um esquema clientelista disfarçado de oposição. Já viu a explicação do Olavo. Ele não usa o termo Faria Lima, né? De outra parte do estamento burocrático. Olavo também denunciava a cegueira deliberada, quando muitos tinham medo de enxergar a realidade. Vai que descobre que o aliado não é tão aliado assim, né? Esse fenômeno permanece atual. Pessoas que preferem varrer problemas para debaixo do tapete, em nome da união da direita, né, de direita, acreditando que no momento é a prioridade absoluta derrotar o PT. Mas, como o próprio Olavo alertava, tirar o PT do poder pode até trazer um alívio momentâneo. No entanto, da mesma forma que a Alckmin, já criticada em 2022, foi definitivamente desmascarada em 2006, foi definitivamente desmascarado em 2022 ao se tornar vice de Lula, a máscara antissistema dos tais governadores democráticos também cairá. Antissistema vocês não são. E quando isso acontecer, não adiantará o povo fingir que foi enganado. Vamos ouvir o véu Olavo. 18 anos atrás. Eu era criança. Veja só. Porque é tão difícil de conversar com alguns. Por exemplo, eu encontro alguns amigos que eu não via há anos. Aí você começa a falar de política, acabou, né? Eles acham que PSDB é de direita e não tem a visão liberal mesmo de... O país onde todo mundo diz que o PSDB é da direita, o país está fora da realidade, está fora do mundo. Então... Mas... O PSDB é a turma do socialismo fabiano, das coisas econômicas. Né? Então, é a esquerda europeia, porra. Isso é o PSDB. Uhum. Agora, o PSDB só pode ser considerado direita dentro de um regime comunista. Quer dizer, para o comunismo, então o social-democrata é direita. Então isso quer dizer que a referência básica do Brasil é a mitologia comunista. A referência do Brasil é que é o PT. Se o cara está à direita do PT, o cara é de direita. Por isso que alguém consegue olhar para os governadores democráticos e falar, esse cara é de direita. O que esses malucos defendem? De verdade. Não tô falando da boca para fora, não. Né? Skin on the game, né? Botando a pele em jogo mesmo. Não vou falar a palavra, né? Botando na reta. Botando o seu na reta. Quase eu falei. Eu nunca vi. Tu já viu? Se tu já viu, tu me conta. Mudou alguma coisa? Gente, 18 anos atrás, olha o cenário. Olha o cenário. Meu Deus do céu, velho. O vocabulário comunista, quer dizer, os caras são comunistas pra caralho. Todo mundo é comunista. E não sabe. Né? Então, pra ele, qualquer coisa que esteja à direita do Fidel Castro já é direita.
É inaceitável. Então pronto, então quer dizer, isso é um país de comunista. Agora se você pergunta os caras se é comunista, o cara fala não. Sim, uma coisa que ninguém pensa é na redução do Estado também, porque eles só pensam nisso, que o Estado tem continuado gigante do tamanho que está e que fica melhor então na mão de quem estiver quanto mais à esquerda, melhor. Mas não pode diminuir, porque é a mamata desses filhos das putas. Quando diminui, como aconteceu no FHC, o que você faz? Você pega pedaços do Estado e vende para esses mesmos filhos das putas que já estão dentro dele. Tá entendendo? Uhum. Então você transforma do sistema estatista para um sistema clientelista. E isso aqui, e depois o Estado compra de volta. Tá? Ele não sai disso. Quer dizer, o FHC ele conseguiu pegar as privatizações e transformar num instrumento só de fortalecimento do grupinho dele. Ele estragou as privatizações, era para sanear o Estado, e ao contrário, sujaram mais ainda, pô. Uhum. Mas que diferença faz? Ou tudo pertence ao Estado, ou tudo pertence ao grupinho que domina o Estado. Essas são as duas alternativas. E uma delas, o pessoal chama de direita. Olha, o debate político brasileiro assim, é nojento, é subhumano. É coisa de macaco, não é coisa de gente. Então o negócio tá... O debate político é Emir Sader versus Arthur Janotti. Uhum. É uma coisa tão desprezível, tão boboca, tão estúpida, que não dá vontade de prestar atenção nisso, entendeu? Você sabe que eu conheço gente que tem até medo, né, de ler esses textos. Não porque não entendem, mas porque entendem muito, né? E só ficam mais desesperados. O brasileiro é de uma covardia intelectual anormal. Uhum. O argentino tem razão, chama de los macaquitos. Você acha que tudo mico leão dourado. Você acha que está sem solução mesmo aqui pelos próximos 20 anos aí? Não, e legenda o Alckmin, que é bem capaz que se ler, dá para dar uma respirada. Uhum. E durante essa respirada, a gente pode fazer alguma coisa boa na área cultural, por exemplo. Mas a longo prazo, o país está condenado. Não é um país que vai continuar existindo por muito tempo. O Brasil é uma ficção jurídica, porra. E aquela tal cláusula de barreira? O Brasil é uma ficção jurídica. No longo prazo, só com um projeto sério. Tu pode até meter um governo democrático aí, dar uma respiradinha aí, 4 anos, ver se a perseguição diminui um pouquinho. Mas esse sistema, irmão, só Bolsonaro. Se tu quer mudança mesmo a longo prazo, tu sabe, né? Enfim, né? Tem umas provocações boas hoje, né? Pra mexer na cabeça e ficar assim pensando, né? Rapaz, velho, que viagem, o mundo tá mudando. O mundo tá mudando muito. E o Brasil tá aí, estagnado. Com as disputas e debates mais pífios que a gente vê. A gente tá evoluindo. Estamos evoluindo. Todo dia a gente anda um pouquinho pra trás. Vai abandonando isso, abandonando aquilo outro, abandona a busca pela verdade. O importante é derrotar o PT. Derrotar o PT e tudo mais. Ainda falta isso. Não é anistia ampla, já restrita e tudo mais. É só papo de maluco, papo furado. Ninguém quer se posicionar. É a promessa que no dia que for presidente resolve. Não, espera aí, vamos esperar. Vamos esperar Bolsonaro apontar o dedo. Bolsonaro tá sendo preso. Tá sendo destruído a olhos nus. Né? Mas no dia que Bolsonaro for preso, vai ter um tweet. No dia que Bolsonaro for destroçado, assim, vai ter um tweet. Fala, meu Deus, que dia é esse pra democracia? Eu tenho certeza que a justiça vai rever essa posição, mas Bolsonaro me apoia pra 2026, viu? Gente, dia 2 agora começa o julgamento de Bolsonaro. Tu acha que tem alguém preocupado? Tu viu o vídeo de Barretos? Tu viu aquele vídeo? Eu não vou falar quem é que tá nele, não. Tu viu o vídeo? Tu viu quem tava dando risada? Enquanto um falava que 2027 um de nós vai estar lá no Planalto? Tu viu quem tava dando risada? Tu viu a feição? No momento que a gente tá vivendo. Ah, meu Deus do céu, viu? A gente vai comentar sobre isso, tenho certeza. Só não deu tempo de falar hoje. Deus não quis que a gente tretasse hoje. Por alguma razão, não sei qual. Deve ser porque amanhã vai ter mais assunto, vai ser mais treta ainda. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no canal, tem um Tony Valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. Kimpai.com/br. Vejo vocês amanhã e fica ligando de beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.